Meu nome é Carlos Vasconcelos Rocha, eu sou professor aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, professor da PUC desde 1996 e entrei no programa depois que o programa já tinha... programa bem jovem ainda, o programa tinha em torno de 3 anos, então eu tenho 17 anos aqui no programa. A minha área de formação é ciência política, especificamente na sub-área de políticas públicas, e que foi, enfim, ao longo da minha trajetória, foi a área que eu sempre trabalhei. Eu fiz mestrado na UFMG em ciência política, na área de políticas públicas. Eu fiz doutorado na Unicamp, também na área de políticas públicas. A Unicamp foi uma das precursoras na montagem de um núcleo de pesquisa de políticas públicas no Brasil. Então, o meu interesse de ir para lá se deve a esse papel da Unicamp na formação da área no Brasil. E também fiz um pós-doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona, no Instituto de Governo e Políticas Públicas, que também tem uma relevância bastante importante em reforma urbana. Basicamente, a reforma que eles fizeram para as Olimpíadas de Barcelona, ela teve um papel muito importante. E, enfim, a minha trajetória acadêmica ela é focada na área de políticas públicas. E eu também tenho uma experiência na área de políticas públicas. Eu passei por instituições estaduais, enfim, ao longo, somando uns 7 anos como funcionário público. E os meus interesses dentro da área de políticas públicas foram reforma do Estado, federalismo, democracia participativa e muito na área de educação, saúde, alguma coisa de meio ambiente, enfim, essa é a minha trajetória, meu campo de interesse. Tomando essa trajetória, né, tanto numa atuação mais prática no Estado e numa atuação mais de reflexão na universidade, eu entro para a PUC e depois de algum tempo que eu estava aqui, eu fui convidado para participar do grupo de pessoas que estavam trabalhando na pós-graduação de Ciências Sociais. E vim trabalhar na minha área, na minha sub-área, que é de políticas públicas. Então, como eu já disse, uns 17 anos trabalhando no programa e acho que eu participei de boa parte da existência do programa e hoje eu me encontro como coordenador num contexto que é um contexto que eu acredito que coloca mais desafios para a gente pensar os próximos 20 anos do programa. Na medida que nós nos encontramos numa crise geral, que já vem há mais tempo no mundo, não sabemos para onde as coisas estão caminhando. Um exemplo que a gente pode dar é, por exemplo, a revolução tecnológica e o impacto que isso tem na sociedade, nas formas de organizar a sociedade. No mundo, em geral, as ciências sociais elas não estão conseguindo dar resposta para esses desafios. Então, nós estamos num momento de crise, de transição e, agregado a essa crise mais geral, hoje nós estamos num processo de crise também, digamos, porque um processo em que a gente não sabe aonde vai dar, no Brasil especificamente. Então, o programa hoje ele tem um desafio de se colocar diante dessa situação, uma situação de um Brasil que não sabemos ainda o que vem pela frente e também de um mundo que se encontra numa transição que também as ciências humanas tentam captar essas tendências. Em primeiro lugar, nós temos que cumprir a função que as ciências humanas, especificamente as ciências sociais, sempre tiveram que cumprir. É pensar o homem e pensar as sociedades humanas.
e pensar de uma forma crítica, como é o papel da ciência. Eu acho que nós temos que continuar enfrentando desafios que sempre enfrentamos. Pesquisa, produzir conhecimento num diálogo com os nossos colegas no Brasil e no mundo. Então, eu acredito que o programa, de alguma forma, ele consegue enfrentar esse desafio na medida que nós temos uma certa inserção, no caso brasileiro, uma certa não, acho bastante relevante, e também com pesquisadores de outros países do mundo. Nós vamos ter que também enfrentar os desafios de relacionar com a sociedade brasileira de forma ampla ou com a sociedade regional, que nós também, acho que cumprimos esse papel e temos esse desafio de cumprir, ajudando a formar seres humanos que trabalham em diversas áreas. Dentro da universidade, reproduzindo pesquisadores e professores, na sociedade, ajudando a reflexão de funcionários do Estado, burocracia, sempre tivemos uma proximidade muito relevante com isso, com militantes da sociedade civil, de movimentos sociais, com profissionais do mercado de trabalho em geral. Acho que esse é um desafio que nós vamos ter também continuar enfrentando e tentar planejar para o futuro as estratégias que a gente vai continuar utilizando nessas relações. Então, o grande desafio nosso, primeiro, é ter capacidade de fazer um diagnóstico dos processos que estão ocorrendo para a gente conseguir se posicionar frente aos desafios que virão. São desafios que nós vamos ter que enfrentar, vamos ter que saber fazer um diagnóstico adequado para projetar para o futuro os nossos próximos passos.